Né? Bem, boa noite, queridos colegas estudiosos aqui montessorianos, né? Associados ao MB, convidados. Lembro vocês que em maio nós teremos o nosso encontro de associados, né? Encontros de associados físicos e jurídicos. Vamos abrir aí no final de abril uma lista de espera para quem quiser participar, que daí nós temos que ver o número de vagas, né? Quando os nossos associados não preenchem as vagas, aí a gente consegue abrir para quem não é associado, porque esse é realmente um evento exclusivo para associados. Então, eu estou aqui hoje, digo boa noite, boas-vindas a todos vocês. Tenho aqui alguns componentes da minha escola. Tenho aqui presente a professora Cláudia, tenho aqui a nossa diretora Patrícia Stetner, tenho outras professoras que ainda entrarão, que tiveram aí a tarde de trabalho corrida e provavelmente ainda cheguem, mas nós vamos iniciar aqui a nossa fala, que eu queria muito compartilhar com vocês, que é uma grande honra para nós da Escola Monteiro Lobato, que temos aí 56 anos de trajetória, né, de uma vida na educação, a primeira escola montessoriana em São José dos Campos, estado, né, de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Para quem vem de São Paulo, passa por Jacareí, São José dos Campos, segue, Taubaté, Guaratinguetá, vai seguindo para o Rio de Janeiro. Então, aqui estamos nesse eixo Rio-São Paulo. E é uma honra participar da história da Escola Monteiro Lobato há 44 anos, né? Eu entrei lá bem novinha, e aí a gente ajuda a construir por cada tijolinho dessa história. Faço parte ali, já coloquei o meu tijolinho nessa história da escola. E hoje a gente trouxe para vocês esse tema, né? A Eliane, casa-escola e a desculpa, Eliane. comunidade. Eu estou Oi. desconfiando que você acha que o slide está aparecendo para a gente. Não, ainda não mudei, Ainda não Gabriel. tá, desculpa. Não. O que a gente está Tá? vendo é o Drive. É, você está vendo A gente não está vendo os seus slides, a gente está vendo a pasta nenhum do Drive. deles? Não, O não, primeiro, não, a gente está vendo a pasta do Drive com arquivos. Por ué, isso que eu tô te falando, que eu que achei. bom que você falou, porque para mim ele está parecendo que foi apresentado para vocês. Quer ver? Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vê se agora vai. Não, a gente tá. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Foi? Foi. Ah, que bom. Que ótimo, então. Bem, queridos, então vamos lá. Vou comentar aqui com vocês, então, dando continuidade à fala de que eu venho apresentar hoje para vocês o nosso projeto, né, Casa Escola Comunidade. O que que a gente quer demonstrar hoje para vocês, né? Deixa eu só ver aqui, Gabriel, porque eu acho que ainda ele está meio enroscado aqui atrás para mim, tá? Só um minuto, gente, já vou estar aí com vocês. Só um minuto. Deixa eu ver agora. Mudou para vocês? Uhum. Tá mudando. Quando você. Acho, Tá? acho que sim. Tá no caso Isso. escola e comunidade agora. Construindo um futuro sustentável, Pronto. né? Então, nós vamos trazer imagens, vídeos para vocês desses projetos sociais e ambientais que a escola desenvolve na Escola Monteiro Lobato. E a sustentabilidade e a responsabilidade social, né, para nós são pilares fundamentais para garantir esse futuro equilibrado. Os projetos ambientais e sociais protegem nossos recursos naturais, fortalecem as comunidades e criam oportunidades para todos. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui um pouquinho a história da Escola Monteiro Lobato. Então, ela foi fundada em 1970 pelas educadoras Miriam Risse e a Marina Risse de Siqueira, sua irmã, e o nome da escola era inicialmente Maternal Narizinho Arrebitado. Miriam era uma apaixonada por Monteiro Lobato e veio daí esse nome.
iniciando apenas as atividades como pré-escola na época, né? Hoje a gente chama de educação infantil, mas eu mantive aqui como era no passado. Desde sua fundação, a Escola Monteiro Lobato adotou o sistema Montessori de educação como um pilar. Em 73, iniciou o ensino fundamental com a finalidade de proporcionar a melhoria dos estudos para os seus alunos, oferecendo então uma formação integral sobre o aspecto intelectual e humanístico e permitindo-lhes a busca do autoconhecimento para uma boa interação com a sociedade. A escola é filiada à OMB, a Organização Montessori do Brasil, o que permite as nossas atualizações constantes sobre o sistema Montessori. O compromisso da Monteiro Lobato com a formação dos valores morais de seus alunos, ele é reconhecido pela Unesco. Nós somos também uma escola associada à Rede PEA Unesco. Nós temos, né, os nossos valores, assim como todas as escolas de vocês, a missão, a visão, os valores. E a nossa missão é desenvolver continuamente o nosso processo educacional com base no amor e no respeito à individualidade do aluno, buscando seu desenvolvimento, sua formação, sua capacidade de refletir e de se autodesenvolver, preparando os cidadãos do mundo. Temos aí a nossa visão, ser referência e excelência na educação da criança e do adolescente, visando sua Eliana, formação integral. Oi. desculpa, Eliana, eu tava só esperando pra ver se era só pra mim que tava estranho, mas não, não tá aparecendo a missão e a visão. Apareceu a tela anterior, agora mudou. Agora Sério? mudou pra missão e visão. Foi. Será que ele pode estar atrasado, né? Vamos ver. Eu não sei dizer. Então, pode ser, não sei. Aí, vamos tentar continuar aqui, então. Eu vou tentar mudar de outra forma para não acontecer mais isso. Gabriel, vamos ver aqui o que eu consigo Tá bom. fazer. Qualquer coisa eu faço daqui também. Se, porque o Meet, os O problema é áudios o Zoom, no Zoom, pois é, não é fácil. né? O Zoom é chatinho de fazer. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Mudou? Mudou. O plantio de uma semente. Então, aí a gente tem a nossa primeira sementinha plantada em relação a essa questão social e ambiental. Com a Miriam, nós fizemos a nossa ONG estudantil Planeta Verde. Então, nós temos uma ONG na nossa escola, que foi fundada em março de 99. Ela completou 27 anos agora em 2026. Essas primeiras ações solidárias e ambientais, elas foram as construções de total de 25 cisternas na região do semiárido. Foi um trabalho lindo, maravilhoso, que envolveu as famílias. Então, a gente usa a frase aqui: criança é o agente da renovação, como dizia Maria Montessori. E aí, a gente traz uma festa com essas crianças, de todo mundo, desde a educação infantil, que tem os irmãozinhos mais velhos, e que tem as crianças ali de primeiro ao quarto ano, elas sonham chegar no quinto ano para elas fazerem parte da ONG e se tornarem ongueiros, que elas vão ter muito esse trabalho social e ambiental. Então, tem uma formatura para eles, né, praticamente, para que eles se tornem ongueiros, tem um juramento que eles fazem, eles cantam para os pais e recebem esse bottom aqui, eles ficam ali orgulhosos de colocar um bottom no peito que ele faz parte da ONG. E é muito bonito de ver as crianças felizes com isso. E aqui eu trago para vocês, ver se eu vou conseguir aqui, é um vídeo. Marcelo, eu tô no sexto ano e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da ONG. Eu achei um projeto muito legal, muito importante e eu adorei muito ser ongueira. Eu acho que foi uma coisa muito especial na minha vida e eu nunca vou te. Eles ficam muito contentes de participar da ONG. E uma vez ongueiro, sempre ongueiro, eles continuam fazendo parte da ONG e ajudando nos projetos sociais. Então, deixa eu passar para o próximo slide. Como dizia, né, Maria Montessori também, nesse Educação para um Novo, né, um mundo novo, a gente tem ali o foco que está no ser e não no ter, com o objetivo de permitir que a criança se torne a melhor versão de si mesma.
Nessa obra, Montessori explora o vasto potencial do desenvolvimento infantil e oferece uma nova perspectiva para pais e educadores. Educar com alegria, fortalecer com entusiasmo, incentivar a colaboração. E é isso que a gente busca desde ali da educação infantil. A proposta é colaborar com a natureza, ajudando a criança a despertar e desenvolver suas habilidades, removendo os obstáculos que surgem no caminho. Este livro é uma leitura essencial para todos que se interessam pelo desenvolvimento infantil e a pedagogia Montessori. Eu acho que muitos de nós, né, todos praticamente devem ter lido já esse livro também. Ele traz aí grandes contribuições. Quando a gente fala da observação científica, né, no método Montessori, Maria Montessori estabeleceu também que a educação não é que o professor dá, a educação é um processo natural, espontaneamente desenvolvido pelo indivíduo, por esse ser humano, né, que a gente está formando. E é essa a principal tarefa, tornar essas crianças mais empáticas, preocupadas com o meio ambiente, com o outro, né? Como aquele amigo vai se sentir se eu agir dessa forma? O que eu posso fazer aqui de pouquinho que vai gerar aí uma onda de solidariedade entre os nossos pares, na nossa comunidade e se expandir? Então, essa tarefa para a gente é muito importante, né? De ter clareza de que esse novo ser humano, ele não será mais uma vítima dos acontecimentos, mas terá clareza de visão para direcionar, modelar esse futuro e essa sociedade humana. Então, trago aqui para vocês parte das nossas campanhas, contar um pouquinho sobre cada coisa agora, né? Patrícia, se você quiser complementar o que eu estiver falando, Cláudia, que está aqui, ou alguma outra professora que já entrou, quando falar dos projetos que nós desenvolvemos, eu convido vocês a falarem também, tá bom? Abra o microfone, por gentileza, para ajudar na nossa apresentação. Então, a gente tem aqui as cisternas, gente, vocês viram lá quantas cisternas nós ajudamos a construir lá no semiárido, levando um pouco de conforto para as famílias que moram no sertão. Então, é nosso slogan na época, olha, tem ali umas fotos. De gota em gota, construiremos mais cisternas na região do semiárido. Colabore você também. Veio colaboração de todas as famílias, todo mundo queria ajudar a contribuir, né? A levar água para quem tinha sede. No outro livro de Maria Montessori também, que a gente usa como base, para educar o potencial humano, né? Que ela fala muito também, e a gente acredita que nós somos seres essencialmente sociais, que o nosso bem-estar, a nossa satisfação e até a nossa aprendizagem está intimamente ligada à forma de nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Então, o projeto Solidariedade, o nosso ProSol, daqui a pouquinho vocês vão ver o nosso logo que bonitinho. A Patrícia cuida dele pessoalmente. A gente faz campanhas de uniformes. As crianças vão crescendo, né? E aí os pais doam o uniforme para a escola. A gente vende os uniformes, a gente faz bazares. Os uniformes são vendidos a R$ 5, R$ 10 e em bom estado, né? E podem ser reaproveitados por crianças menores também. Então, é uma forma de reutilizar e cuidar do meio ambiente, né? Porque não é só vender mais barato, esse dinheiro depois é revertido para obras sociais e a gente também está ajudando a não ter desperdício, né? Esses pais jogarem essa roupa, mandarem para onde eles ficam, para onde eu vou mandar o uniforme? Porque senão vai ter crianças, né, na nossa cidade usando o uniforme e não são alunos da escola. Então a gente pede realmente que tragam para a gente. E ainda tem mais uma coisa, né, Patrícia? Os uniformes que chegam, tem muitos deles que não são vendidos. A escola junta tudo, coloca numa caixa e envia para escolas longe do estado de São Paulo, para o norte, nordeste, para o sul. Mandamos coisas na época das enchentes também para o sul. E livros, a gente ajuda bastante nas campanhas que existem. Fazer Então, uma seguiu. consciência, né, Eliana? É fazer fazer com que os alunos e as famílias tenham uma consciência do uso consciente, não só de arrecadação, né? Então, a solidariedade começa desde pequeno. Então, a ONG, quando começou com as cisternas, tinha esse objetivo
de que nós temos uma abundância aqui de água e uma facilidade, e que muitas crianças não tinham essa facilidade. Então, com a construção das cisternas, permitiu que eles tivessem conhecimento de que, trabalhando lá aqui em São José, eles poderiam ajudar crianças tão longe, né, com essa construção. Então, isso permitiu que eles tivessem realmente essa consciência. Com o ProSol, a gente faz a mesma coisa, né? Essa solidariedade praticada realmente em muitas ações. Uma delas começou, o ProSol, na verdade, surgiu na escola com uma parceria de pais, né? Alguns pais nos procuraram para intensificar essa parceria, de que queriam ajudar também, né? Começou com a ONG, aí foi crescendo cada vez mais, e a gente continua com essa possibilidade de fazer essa parceria com as famílias na solidariedade, no uso consciente, não só na arrecadação, mas na distribuição, e que eles tenham esse olhar, né, para o todo, né? É isso. É isso. Obrigada, Patrícia. Então, assim, e uma outra atividade realizada, a gente precisou fazer um reflorestamento da bacia do Jaguari. E juntamente com a ONG Vale Verde, que existia uma ONG na cidade, Vale Verde, fizemos um plantio de 2.500 árvores nativas na nascente do Rio do Peixe, afluente do Rio Jaguari. Então, foi uma contribuição ambiental também para a nossa região. As crianças fizeram as mudas, plantaram as mudas lá. Então, é um trabalho muito rico, né? E que ficou marcado para a gente também. A questão da sustentabilidade, essa responsabilidade social, são pilares fundamentais para a gente garantir esse futuro equilibrado, né? Projetos ambientais, sociais, eles protegem nossos recursos naturais, fortalecem as comunidades e criam oportunidades para todos. Então, aqui tenho duas fotos de plantio também, que as crianças foram com a professora de educação ambiental para fazer o plantio numa praça próxima à escola. Então, sempre que a gente pode, a gente vai lá, pede autorização, fala com a prefeitura, tem toda essa questão, né, com a divisão aqui da educação ambiental, e aí eles indicam para a gente a árvore que deve ser plantada, porque hoje São José dos Campos é uma cidade muito arborizada, mas nós temos também árvores muito antigas, que com essas chuvas que aconteceram, são até perigosas. Então, ai, na medida do possível, e se elas estão doentes, elas são substituídas por novas mudas, mas sempre com essa questão do plantio, que é muito importante. Então, seguindo aqui, a gente tem também um projeto muito interessante na escola, do projeto Composteira, que as crianças organizaram, aqui parece eles decorando, né? Para a gente ter uma usina de compostagem na escola. Então, a gente cria iniciativas que buscam melhorar o meio ambiente, a qualidade de vida das comunidades de forma integrada e sustentável. A gente também teve uma visita do passado, a minha filha também foi, eu acho, a Olga tinha comentado comigo, eu não sei se a Olga chegou aqui, a nossa professora de educação ambiental, que ela também participou da análise de água do Ribeirão Senhorinha. Os alunos iam até lá, coletavam a água, traziam para o laboratório da escola para fazer a análise da água, para ver a qualidade da água. Foi um trabalho riquíssimo também que as crianças fizeram. Então, essa análise de água, a limpeza dos rios, das praias, a construção de hortas comunitárias, a reciclagem, a visita à nascente do rio Tietê, não sei se vocês conhecem, mas é um passeio maravilhoso para trazerem alunos. Quem é aqui de mais perto pode aproveitar esse passeio, fica em Salesópolis. E visitar essa usina hidrelétrica também é muito interessante. Então, a gente trabalha essa inclusão social e a educação ambiental. Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui do grupo? Cláudia, que faz a visita lá com as crianças, eles amam a viagem, né, Cláudia? As crianças aproveitam bastante Boa o passe. noite, Oi, Cláudia, seja bem-vinda. obrigada. Nossa, essa excursão acho que é a mais esperada, né, quando chega no quinto ano, de ir para a nascente do Rio Tietê, né? Porque eles ficam tão impressionados, como assim, nascente do Rio Tietê, né? A gente vê o Tietê de São Paulo tão poluído, de ir na nascente e poder beber a água lá da nascente, né? De ver como nasce ali tão limpinha e tem todo um percurso e que o homem vai poluindo ali ao longo na trajetória do Rio Tietê. Então, eles ficam até
surpresos e indignados de como que o homem, nós, né, poluímos tanto assim o meio ambiente. E é uma das excursões assim mais esperada quando chega no quinto ano é ir na nascente do Rio Tietê. É muito gostoso mesmo. Eles amam essa excursão. Vou passando aqui para o próximo. E temos uma excursão também que vai a Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Estão vendo aqui, olha, tem famílias ajudando a coletar o lixo das praias. Então, as crianças com luvinha, com saquinho plástico, aí saíram para uma atividade para recolher esse lixo. Foram visitar o Projeto Tamar, eu já vi várias escolas aqui, acho que não sei se foi da aldeia, que eu vi que já teve no Projeto Tamar, eu sei que vocês também já conhecem. Então, E é justamente o tema da conversa hoje, né? A casa, a escola e comunidade. Acho que isso. todo mundo envolvido aí nessa educação aí para o futuro, porque se a gente não tiver comungando da mesma ideia, né, da mesma educação, desse olhar consciente, a gente vai sofrer as consequências aí lá no futuro, né? Então, acho que as escolas montessorianas têm esse perfil desse olhar para o futuro, desse olhar para o próximo, desse cuidado com o próximo, desse cuidado com o planeta. Então, a gente procura fazer isso lá na escola, de que toda a nossa comunidade esteja envolvida também nas ações que os alunos realizam. Então, a gente tenta levar as famílias para que, junto conosco, né, façamos esse trabalho em conjunto. É. E é muito gostoso quando a gente consegue trazê-los, né, para perto, porque as mães vêm com ideias, elas fazem caronas solidárias para visitar, depois vocês vão ver fotos e vídeos aqui, para visitar os asilos, né, as casas de repouso, as creches. Elas se organizam de uma tal forma muito bacana de ver. Então, aqui a gente teve também aqui a professora Olga com as crianças, preparando a horta escolar, né, que é um espaço educativo onde os alunos estão ali cuidando dos alimentos, usam o adubo orgânico produzido na própria composteira da escola, transformando esses resíduos em nutrientes e fechando um ciclo sustentável. A gente consegue trabalhar de uma forma interdisciplinar, né? Com as questões que eles estão vendo na sala, em ciências, e aí junta aqui, levando para essa aula de educação ambiental. Então, os alimentos são compartilhados entre os alunos, né? Promovendo essa cooperação de responsabilidade, de consciência ambiental. Então, tem vídeos deles fazendo depois o lanche, usando o próprio alface no hambúrguer, no lanchinho que fizeram. Então, eles amam ir lá e cuidar. Muito gostoso. Mudando aqui, nós temos ainda também a recuperação de áreas verdes, uma tarefa muito interessante de fazer com as crianças, que ele visa restaurar o ecossistema, que estão degradados, né, através de plantio de espécies nativas. Então, a gente tem aí mais de 500 árvores plantadas e o aumento de 30% na biodiversidade local. Vocês podem ver aí as famílias, tem um pai aqui. Esse pai tem bastante filhos, né, Patrícia? Cinco, né? Ele tem? Quatro ou cinco filhos? 5 filhos. Cinco filhos, e ele é sempre presente, ele está sempre nas ações que a gente realiza, ama estar lá presente com os alunos, né, com os filhos dele. Aqui as meninas, vendo ali a nascente também do rio. Aqui, olha, alimentadores de pássaros. As crianças fizeram caixinhas para colocar alimento para o passarinho ir perto deles, né, para chegar mais próximo ali onde fica a horta. Então, eles também trazem as ideias e a gente acata e faz acontecer esse processo de criação das crianças. E usando material reciclável também, né? Isso, sim. A gente tenta reaproveitar, né, que é trazido também. Muito bom. Obrigada, Cláudia. Então, a gente tem aí muitas campanhas, né? Para levantamento das verbas, a gente realiza ações entre amigos. As crianças planejam, essas crianças da ONG, planejam venda de sorvetes, aí consegue o carrinho para vender sorvete na saída ali da escola, no nosso estacionamento, numa área segura, vendem os sorvetes, fazem com o dinheiro, eles arrecadam, fazem os projetos, né, as campanhas, compram fraldas para doar para os asilos, alimentos.
Temos aí o bingo que a gente faz também nas nossas festas juninas. Em alguns momentos a ONG organiza alguns bingos com os pais, eles amam participar com as crianças. Essa comunidade escolar aqui, isso acontece o bingo na cantina da escola, então com famílias e convidados. E em alguns momentos a ONG também ela se propõe a cuidar da venda de algumas coisas. Então, por exemplo, já teve festa junina que as crianças venderam pipoca para arrecadar dinheiro. Aí aqui eles estavam vendendo coco, tá vendo? Há uma filinha aqui de criança estava já com o coco pronto ali esperando um para comprar o coco gelado após um passeio ciclístico que a gente realizou. E essa campanha de lacres, olha a carinha dessa criança trazendo duas garrafas cheias de lacres de alumínio para doação na escola. Então, esses lacres são transformados também, né, Patrícia? Eles se transformaram em cadeiras de rodas já, né? Que vai para uma instituição e aí eles são transformados, trocados, né, por cadeiras de É. rodas, e aí a instituição ganha a cadeira, não é isso, Paty? São campanhas fixas que a escola desenvolve, né, que foram surgindo em parceria com algumas instituições aqui da cidade, que as crianças já absorveram esse cuidado. Então, eles arrecadam os lacres, tampinhas plásticas, que também são doadas, e são revertidas em produtos para acontecerem arrecadações e para que beneficiem outras instituições. Então, o alumínio, o plástico, são coisas que eles podem fazer em casa. Nós temos alunos que mobilizam o prédio todo onde eles moram, fazem cartazes para que vão levando para a escola. Nós temos uma Doe Tampinhas, que é uma campanha em um lugar que vai receber, e eles vão buscar isso na escola. Então, são formas que a gente descobriu que as crianças gostam de fazer e vão compartilhando isso com as famílias, com a comunidade, perto de onde elas estão. Eu acho que é uma forma da gente ir levando Montessori aí para frente, né? E sempre estar ligado com essa autonomia, com esse respeito ao meio ambiente, à autonomia deles, à responsabilidade. Então, acho que isso a gente vai implantando no dia a dia. Isso. Voltando aqui, eu acho que voltou para vocês a apresentação? Tá Voltou voltando? agora. Uhum. Tá ótimo. Tá. E aí a gente vai continuando aqui com o nosso projeto. Deixa eu consigo mudar aqui. Ele deu uma falhada aqui, mas eu vou tentar mudar aqui para vocês. Deixa eu ver. Então, nós temos aí várias campanhas com as quais nós trabalhamos, né? Tem a campanha de ovos de Páscoa, que nós estamos agora aí a todo vapor. A Patrícia lança com um projeto também ProSol, que é um projeto solidariedade da nossa escola. E, juntamente com a ONG, desenvolve essas arrecadações. Então, estamos lá fazendo essa arrecadação de ovos de Páscoa para ser enviado para as instituições carentes, né? Nós já conseguimos muitos ovos, né, Patrícia? É uma campanha que acontece sempre, todos os anos a gente realiza. Então, é muito, muito rico esse movimento todo. Nós temos aí a campanha de doação de brinquedos. Normalmente a gente realiza essa campanha de doação de brinquedos assim, elas são pontuais, né? Na época de outubro, um pouco antes de outubro, ou um pouco antes do Natal, antes das crianças saírem de férias, então a gente torna a fazer a doação de brinquedos. A gente diz para eles que não precisa ser brinquedos novos, mas podem ser brinquedos usados, mas em bom estado. E aí, lá num sábado, muito gostoso de realizar essa atividade, que as crianças vêm com as famílias, trazem o brinquedo, fazem um cartão para acompanhar depois o presente, e uma criança vai receber esse cartão com presente. Então, é uma atividade super gostosa de realizar com eles. Outra campanha que a gente faz é a de arrecadação de tampinhas plásticas que e também, olha, sai lotado de lá de tantas tampinhas que as crianças arrecadam para doação. E vão para instituições também que transformam essas tampinhas, reciclam, né, e se tornam novos produtos. A gente tem também uma campanha, eu não coloquei a foto deles aqui, que chama, é uma
uma instituição que chama Recicalce. Essa instituição da Recicalce, ela trabalha com pessoas com necessidades especiais e ela recebe sapatos, bolsas, artigos de couro e eles são beneficiados por essas pessoas. Elas aprendem um ofício e elas transformam em chaveirinhos, elas renovam os sapatos, aí vendem sapatos. Nós já os levamos na escola em algumas ocasiões e eles colocam sapatos lá. Gente, os sapatos ficam novinhos, ficam coisas lindas, e aí eles vendem esses sapatos também. É muito bonito de ver o trabalho realizado. Patrícia ou Cláudia É. gostariam de colocar? A Rescalce é uma ONG que todo mundo pode colaborar, tá? Ela surgiu aqui em São José de uma loja de sapatos. Os donos dessas lojas foram pais de alunos da escola e eles criaram essa ONG para beneficiar e dar um destino correto aos sapatos, porque muita gente descartava ou jogava fora ou doava, né? E com o surgimento dessa ONG Rescalce, eles agregaram essa formação de pessoas deficientes para dar um ofício. Então, eles ficam lá por um tempo, aprendem, eles estudam também nesse local e fazem essa higienização, se dá para higienizar, fazem a reforma, se dá para reformar. E se não tem conserto, se não dá para fazer nada mais com isso, eles utilizam o couro para fazer os chaveiros, para fazer aquela bolsinha que vai no carro para colocar lixo, para fazer o porta, o suplá, né? E daí sim, depois eles descartam com o destino correto o calçado que não vai ser utilizado. E o mais bacana que eu acho da ONG, dessa ONG Rescalce, é o trabalho que as pessoas fazem lá, que é o estudo que eles têm. Então, essas pessoas são adultos, não são crianças que vão lá, né? Esses adultos deficientes têm oportunidade de estudar. Então, tem professores voluntários que colaboram nesse momento e estudam com essas pessoas lá. E eles já foram na escola, fazer visitas, eles foram já mostrar o trabalho que eles realizam. Então, os nossos alunos têm a possibilidade de conviver não só com crianças deficientes, mas com adultos deficientes, e eles veem que é possível fazer um trabalho, né? Então, essa ONG permitiu essa proximidade dos nossos alunos, da nossa comunidade, com pessoas deficientes adultas, que não é comum para as crianças verem, né? Então é muito bacana, é muito rico essa troca. Isso, muito bom. Bem lembrado falar deles também. A professora Olga também, o ano passado, a gente reestruturou, né? A gente deu uma roupagem nova aí para os nossos cestos de lixo. Então, essa campanha, ela fez com as crianças, eles fizeram os desenhos e nós fizemos adesivos gigantes para adesivar nas latas. Então, tem aqui alguns desenhos deles para que vocês conheçam. Então, eles ficam orgulhosos de jogar o lixo correto no lugar de um adesivo que eles fizeram também com tanto carinho. Então, fica aí uma dica bem interessante de trabalho com eles também. A Olga, se estiver por aqui e quiser falar, é só abrir o microfone. Um outro projeto que nós realizamos foi no início do ano passado, esse, com um médico aqui de São José dos Campos, o doutor Pedro Dutini, ele é um cardiologista, e ele trouxe esse projeto para desenvolver com os nossos alunos, para as crianças aprenderem os manejos de engasgo, né? Como proceder se alguém engasgar e como agir em sinais de convulsão ou infarto. Então, ele levou os bonecos, ensinou tanto as crianças como nós também participamos desse treinamento com ele, de fazer a massagem cardíaca, dizer para eles, né, que eles aprenderam assim, aí a hora que eles cansarem um pouquinho, eles passam para o colega continua, e aí esse vai procurar socorro, esse vai chamar alguém. Então, foi feito um trabalho muito lindo com eles. Eles tiveram para poder, vamos dizer, conseguir estar centrado, mais calmo, para poder ajudar. Nós colocamos aulas de atenção plena, então as crianças aprenderam aquela coisa de cheira a florzinha, assopra a velhinha, né? Da respiração, desse controle, né, pessoal, para que ele possa ajudar quem precisa.
Então, o aprenderam que tem que ligar para o número certo para pedir socorro, ou para o SAMU, ou para o bombeiro. Então, aqui a manobra de engasgo, com a professora ali sendo trabalhada. As crianças também treinaram essa questão da manobra de engasgo. E aqui embaixo, a gente teve, vamos dizer, entre aspas, uma cerimônia de certificação para os alunos do projeto Viva Coração, dos nossos pequenos socorristas. Gente, foi um sucesso. As crianças amaram e ainda eles receberam uma folha para preencher em casa, porque é uma coisa que a gente às vezes não sabe, né? Então, a Patrícia quer falar? Não? É, que a gente não sabe, mas preencher uma folha que preparada por nós, que tem lá quem mora na casa, né? Meu pai, os medicamentos que o meu pai toma. A minha avó mora comigo. Ai, quais medicamentos a minha avó toma? Porque num caso da avó passar mal e ele ter que chamar o socorro, o que ele tem que falar? Então, tudo isso a gente trabalhou com as crianças. Como ela pode ajudar? Olha, minha avó está caída aqui, desmaiada, ela é cardíaca ou ela é diabética, ela toma tais, tais, tais remédios. Então, a importância da gente ter isso. E outro dia eu estava conversando com a minha mãe, ela falou assim: tem muita gente que não sabe o que o remédio que o outro toma, né, em casa. E é importante ter essa listagem sempre à mão. Então, é um trabalho que nós realizamos lá com eles, que foi muito rico também. Patrícia E o ou Cláudia objetivo querem falar? maior, né, o objetivo grande dessa parceria é que os alunos se tornem multiplicadores desse conhecimento, né, para que eles possam ajudar em caso de deles verem alguém, se precisar correr atrás de um socorro. Então, a ideia desse doutor Pedro é de que a escola faça isso de uma forma contínua a partir de agora e que implante isso, inclusive, nas nossas aulas dentro do currículo, né? De que isso aconteça de uma maneira curricular e que depois, porque em São José vai ter na rede pública, ele já conseguiu isso e ele vai implantar nas escolas da rede municipal. Então, ele trouxe essa parceria para a nossa escola. Ele já é um parceiro antigo da escola, onde ele já dá várias palestras para a gente, né? Para os professores, para os pais. E aí os alunos se encantaram e a gente também com essa possibilidade de divulgar e de aprender e de compartilhar e de ser multiplicador nesse momento aí, que é tão. O Brasil tem um índice grande de pessoas que morrem de infarto e a gente acaba não sabendo muito o que fazer, né? Então ele deu muitas dicas e as crianças. Claro que muitos dos menores não vão saber fazer corretamente, não tem muita força, né? Mas vão saber poder pedir socorro de alguém. Então, esse era o objetivo maior dessa parceria. Então, vale muito a pena também aí as escolas procurarem essa parceria com pais que queiram fazer esse projeto de divulgar e de ser multiplicador. Isso, E o que ótimo. foi legal até desse projeto é que, assim, eu acabei tendo feedback dos pais que, chegando em casa, eles queriam ensinar os pais, os avós, de como fazer o procedimento. Então, assim, realmente de serem multiplicadores, né? De estarem passando isso para frente. Então, a gente conseguiu ver, assim, ali no dia a dia, eles estão envolvidos com o assunto. Alguns alunos chegaram a preparar uns bonecos também para fazer esse teste de massagem cardíaca e poder levar isso para casa também para ensinar as famílias. Foi um projeto bem bonito. Isso foi mesmo. Envolveu, né, bastante ações e atividades que eles realizaram na escola e em casa também. Então, trazer essa casa para a escola e levar essa escola, o que eles aprenderam aqui para casa, é o nosso objetivo aqui da fala de hoje. Obrigada, Alessandra, pela contribuição. E no ano passado, no meio ambiente, nós fizemos umas ações muito interessantes. As crianças amaram fazer. Tá vendo aqui do lado direito esse repelente natural? Gente, as crianças do quinto ano e as professoras prepararam esse líquido. Nós compramos esses borrifadores aqui pequenininhos e as crianças ajudaram a enchê-los, né? Ele é natural, ele não tem nenhum problema né, de estar em contato com a pele, porque ele é justamente pensado para isso. E aí as crianças entregaram no evento do Dia do Meio Ambiente esse repelente. Quem apareceu na festa ganhou um repelente, mas foi um sucesso.
Outro sucesso que aconteceu foi essa oficina, e olha os nomes, né? Bananarte, que era um bolo que as meninas estavam ensinando a fazer, que é usado a casca da banana. É um bolo reaproveitando o alimento. Teve aí essa oficina de proteção sustentável, que é o repelente, ensinava os pais a fazerem ali na hora, e aí eles levavam para casa. A oficina de ecogames, que eles bolaram os jogos de jogo da velha, jogos como se fosse de tabuleiros para fazerem com papelão, com tampinhas. Então, as crianças saíram de lá felizes, porque além de brincar, levavam o jogo para casa. E essa oficina de explosão verde e ecotrilha. Porque lá atrás da escola a gente tem um caminho, né? Um bambuzal, que aí nós fizemos uma trilha para as crianças caminharem. E ao sair da trilha, elas faziam aquela bomba de semente, que é usada argila e sementes nativas ali para você deixar em alguma praça, ou você levar para o sítio que você tem, ou plantar em casa, para nascer uma nova plantinha dali e você cuidar dela. Então, foi uma atividade muito bacana dessa conscientização e comprometimento aí com o meio ambiente. E as crianças da ONG foram as responsáveis. Então, elas estavam ali, elas que estavam ensinando a fazer a banana, elas estavam servindo o bolo pronto, e entregando, ensinando a fazer o repelente. Então, as crianças sendo ali os protagonistas, né, desse evento, dessa história. E foi muito gostoso. A gente abriu a escola, os pais ficaram bem à vontade por lá. Nós temos aí também as visitas às casas de repouso, né? As crianças, como eu estava comentando aqui antes de vocês entrarem, eu tinha falado com o Gabriel que muitas das nossas crianças não têm avós, né? Não convivem com pessoas idosas. Então, é uma atividade muito interessante. Essa terceira foto aqui, dá para a gente perceber a carinha da amiga do lado vendo essa senhora dançando com o menininho de agasalho bege. Estão vendo com esse aluno? É muito agradável de ver o quanto as crianças aproveitam dessas visitas. Então, aqui o carinho, né, que é trocado. Teve momentos no Natal, eles fazem cartões para levar para os idosos e entregar os presentinhos também junto com esses cartões. Então é muito agradável de ver esse contato, esse convívio. Aqui na segunda foto, a atenção dessa aluninha olhando para a senhorinha também. É gratificante a gente promover esse encontro de gerações. E a gente organiza, né, várias exposições durante o ano. A gente tem o dia do Pé Unesco, que a gente apresenta os projetos realizados na escola. Aqui a gente tem o nosso lago, as crianças amam cuidar dos peixes, vão lá ver se os peixes não está faltando água, não está faltando a comidinha para eles, a água está limpa. Então, temos aí esse cuidado, que as crianças estão sempre por ali tomando conta e trazendo os pais para a escola para ver os trabalhos que são realizados pelas crianças. Nisso, a gente tem assim, o que que a gente tem para dividir com vocês esses benefícios dos projetos, né? Além da melhoria ambiental, a gente tem aí, sabe, que tem a redução da poluição, a preservação de recursos naturais, a recuperação de ecossistemas degradados para um planeta mais saudável. A gente tem trabalhado isso muito com as crianças. A educação e essa conscientização, a sensibilização sobre questões ambientais e sociais, formando cidadãos mais responsáveis e engajados. O fortalecimento da comunidade, a criação de laços sociais, trabalho colaborativo, senso de pertencimento entre os membros da comunidade. Se um não está bem, não dá para ninguém está tão bem, não é? Então a gente precisa ser solidário, a gente precisa pensar no outro. A promoção da justiça social, né, que é essa inclusão de grupos vulneráveis, acesso igualitário a oportunidades e redução das desigualdades sociais. E aí, como participar, né? Vocês aí onde vocês estão, criando atividades nas escolas, que eu sei que muitos de vocês já fazem muita coisa linda, que eu acho que a gente precisa compartilhar mais. Na hora que nós abrirmos, é gostoso a gente trocar e saber o que vocês também realizam. Esse voluntariado local, né, participar dos projetos comunitários na região,
doar o tempo para habilidades para causas ambientais, sociais que transformam vidas, apoios a campanhas, né, sempre apoiar os eventos, iniciativas locais, para ensinar as crianças a fazerem isso, a participarem dessas ações comunitárias, a educação ambiental para promover a conscientização na escola, na comunidade, organizar palestras, workshops, trazer os pais, né? Muitos pais nós trazemos, um pai é lá do INPE, trabalha com questões tecnológicas do tempo, previsão do tempo, aí vem para conversar com os alunos, a gente traz bastante atividades assim. E a divulgação digital, né, para compartilhar informações nas redes sociais, para que amplifique essa mensagem, inspire outras pessoas também a se engajarem na causa. E aí, os próximos passos, né? A gente precisa identificar os problemas que existem ali na nossa comunidade para tentar resolver e saná-los da melhor forma possível, né? Para ter essa ação coletiva. Precisamos trabalhar com nossas equipes para tentar engajar pais, professores e colaboradores em geral, né, nas nossas organizações, para a gente tentar implementar aí as soluções de forma colaborativa e eficiente. Precisamos planejar as soluções, desenvolvendo estratégias criativas e viáveis para resolver os problemas que a gente identificar e pensar em que recursos utilizar. Celebrar as conquistas é muito importante. Então, reconhecer, valorizar cada avanço, motivar, né, todos para continuar engajados nos projetos. O problema é dar continuidade, né? A gente não pode começar uma coisa e parar. A gente, na verdade, como acontece na Rede Pé Unesco, tem outras escolas aqui que também são associadas, como a Aldeia, que eu estava sempre também junto com Márcia e também com Roberta nesses eventos. é, as ações acontecem esse ano, aí vem uma outra e a gente não abandona a que aconteceu esse ano, a gente faz essa e mais a do ano seguinte. E aí a gente vai ampliando os nossos, vamos dizer, tentáculos aí, né? Vamos aumentando esse polvo, essa rede de trabalho e de ações. Então a gente precisa realmente celebrar as conquistas. E aí, aqui, deixa eu ver, eu tenho dois vídeos para vocês que eu convido para vocês assistirem um pouquinho, tem um pouquinho de paciência, um é mais curtinho, o outro tem 5 minutos, um tem um pouquinho menos. Eu vou reproduzir aqui para vocês. Vou dar o play, aguardar um pouquinho. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva. Penso que o homem da vida seja simplesmente morrer. E foi como eu fiz. Como velho boiadeiro, lembro da mulher, com dias, pelo estrada em voo. Estrada de voo. Eu conheci as mães e as manhãs, os agulhas más, se não é preciso amor para poder cruzar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva por vir. Você quer deixar uma mensagem para ele? Um conselho para ele? Amém. Ah, você precisa obrigada. Então, vocês veem a emoção, né? Tanto deles quanto das próprias crianças nessa atividade, nessa visita. E aí, para a gente ir encerrando, eu vou colocar mais um vídeo aqui que mostra a visita às creches. Preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. E vivemos um daqueles momentos que ficam guardados para sempre no coração. Nossos alunos realizaram uma visita solidária. E cada gesto, cada sorriso, cada brincadeira mostraram o verdadeiro sentido de se doar. Eles não foram apenas entregar caixas de bombons arrecadadas com tanto empenho. Eles foram oferecer presença, atenção e cuidado. Foram brincar, ouvir, abraçar e acolher. E nesse encontro tão simples e tão grande, mostraram que a solidariedade nasce quando escolhemos ser gentis com o outro. Como professora, não poderia estar mais grata. Grata por vê-los crescendo, não só em conhecimento, mas em humanidade. Grata por perceber que cada um entendeu que fazer o bem transforma quem recebe, mas transforma ainda mais quem oferece. Cada aluno, meu sincero agradecimento por terem vivido esse dia com o coração aberto. Ai, a vocês, famílias, que mais eu poderia pedir? O que mais eu poderia dizer? Somente gratidão. Gratidão por essa caminhada. Gratidão pelo apoio. Gratidão por andarmos lado a lado. Que essa experiência siga inspirando nossos passos, lembrando a todos nós que pequenos gestos têm uma força enorme. E já se fez, e a força vai juntar todos outra vez. Mas já não ser a chama da vida, fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem. Pra manter a fé e os sonhos que ainda vem. A visão pro futuro da alma e do coração. Buscar a paz, não olhar para trás. Se você pensar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto
Lave o pranto pra fazer piano. Dividir um pão, só pra nós. Já se fez. E a força da paixão, por um sonho pra vez. Só pra nós, que já se fez. A força da paixão, todos outra vez. Se acender a chama da vida, fazer a terra inteira fria. Bem, se houver ajuda e salvação para a humanidade, só poderá ser através das crianças, porque as crianças são as criadoras da humanidade. Maria Montessori. Obrigada. Juntos podemos transformar o mundo. E fala muito de Montessori com a educação cósmica, né? Uma conexão de pessoas, natureza e a sociedade. Obrigada. Exatamente. Então, e agora a gente abre para perguntas, se vocês quiserem saber algo sobre os nossos projetos, vamos trocar um pouquinho. Quem mais estiver por aqui. Eliana, quanta história bonita. Bem, Tem já participações e perguntas aqui no chat. tem? Tem. Que bom. A primeira é da Paola. Ela pergunta assim: eu gostaria de saber se há no quadro de profissionais um educador ambiental exclusivo para gerenciar e acompanhar esses trabalhos e se isso acontece dentro do horário da escolaridade. Se puder falar um pouco sobre a organização desses projetos dentro do horário escolar, eu agradeço. Sim. Nós temos uma professora de educação ambiental, a Olga. Ela até também estava convidada para estar aqui. Não sei se está presente. Se tiver, a Olga pode se manifestar, abrir o microfone. Ela é uma professora ex-aluna nossa. Então, é assim, ela é apaixonada tanto pelo método quanto pela escola. Então, vocês podem pensar o quanto ela cria, né? O quanto ela gosta de estar lá com as crianças. E faz parte, sim, da grade curricular. As crianças têm aula de educação ambiental durante o período escolar, tá? Quem perguntou, fez essa pergunta, Gabriel, foi a A Paola. Paola. Paola, consegui responder sua pergunta? Pode falar, Paola, se quiser abrir o microfone aí, fica à vontade. Agora fiquem à vontade para participar conosco. Então, aí Eu eu vou. queria fazer uma pergunta. Oi, Bebete, Ah, por favor. ela agradeceu aqui, Gabriel, eu vi que ela respondeu. Ah, Ah, tá sem assim, áudio. Ah, que pena, que pena. Prazer, Paola, ter você aqui. Muito obrigada pela presença. eu queria te perguntar, eu acredito que tenha muita criança se candidatando para muitos dos projetos. Os projetos são realmente muito bonitos e atraentes para as crianças. Como é que vocês conseguem organizar isso? E assim, a participação é mais ou menos equilibrada ou tem crianças que participam muito mais do que as outras, que são mais engajadas? Patrícia, gostaria de responder? Vamos participar, ajudando a Então, assim, responder essa Bebete, pergunta. a ONG, ela tem uma participação dos nossos alunos dos quintos anos. Depois eles vão crescendo e vão participando normalmente. As campanhas são realizadas por toda a escola, desde a educação infantil até o fundamental, anos finais. Então, os alunos participam. Dos alunos dos anos finais, as visitas que a gente realiza às creches e aos asilos, eu costumo realizar no período, no contraturno, no período da tarde. Então, aí é por adesão. Então, os alunos que querem participar fazem vão até o período da tarde e a gente leva os alunos até a visita. No caso dos alunos menores do ensino fundamental, anos iniciais, a gente faz no horário de aula e aí a gente realiza com carona solidária, também com autorização. É muito difícil não ter as crianças que não participem. Todos eles vão dos quintos anos. Os menores sempre com participação e autorização da família também.
E nas aulas da educação ambiental, eles participam dos projetos normalmente, dentro da grade curricular. É outra coisa interessante também, né, Patrícia, que às vezes as instituições também vão até a nossa escola. Então, elas vão buscar as arrecadações lá. Então, as crianças fazem entrega. É tão bonito. Ai, vão lá, por exemplo, quatro, cinco pessoas da instituição vão com uma Kombi, e aí elas estão ali ajudando a levar alguma coisinha para o carro, sabe? Mesmo os menores ajudam, eles veem esse movimento, né, que está indo, que eles doaram. Olha, eles estão levando. Aí a gente fotografa, a gente comunica os pais, as crianças participaram da entrega. Então, tudo a gente documenta também para compartilhar, para os pais saberem que o que eles doaram está sendo realmente destinado para as instituições. Agora, uma A outra gente tem coisa muita muito bacana. participação de pais, né? A gente tem muita participação de pais Sim, nessas visitas, né? Mas é, assim, dentro do horário de aula, só até o quinto ano. As é, visitas normalmente acontecem com os maiores fora do horário de aula. é. Eu achei Agora, tão uma coisa que até não bonita, é novidade. Oi, eu ia Bebete? dizer que eu achei tão bonita a apresentação, tantas ações interessantes, que fiquei imaginando que devia ter uma revista periódica para ter esse registro e para ficar para sempre. A gente tinha um jornalzinho antes, a É, gente vai mudando, né? A gente tinha um jornalzinho, depois ele passou a ser digital, né? Então aí a gente vai se adequando também às realidades. Mas uma outra coisa muito interessante que a gente faz, eu sei que não somos os únicos, muitas escolas daqui também compactuam dessa ação, é ser uma festa junina solidária. Então, por exemplo, na nossa festa junina, são as entidades que vão até lá, a gente monta as barracas, e aí vai uma entidade, por exemplo, do Asilo Santo Antônio, que cuida dos bolinhos. Eles vendem aqueles bolinhos caipira. Não sei se vocês aí da região, né? Porque tem gente de várias regiões do Brasil, conhece o bolinho caipira, que é um bolinho de farinha de milho com um recheio de carne moída deliciosa, temperadinha, e aí ele é frito, ele fica crocante por fora e macio por dentro, uma delícia de bolinho caipira. Então aí tem a entidade que vende bolinho caipira, o outro que vende o cachorro-quente, o outro que faz o pastel, e aí a renda, toda a renda da festa é para eles, é revertida para a própria instituição. Então, é uma festa solidária. A gente se preocupa com a organização, com a decoração da festa e eles fazem toda a parte da comida. É muito gostoso. Obrigada, Cecília, pelo seu elogio aqui. Gabriel, mais alguma pergunta? Não, as que tinham no chat eram essas. Tem o comentário da Rita aqui. Rita, você quer falar? O seu microfone tá no mudo, Rita. Então, Eliana, eu oi, quero Rita. dar os parabéns. Nós do Sigma também temos uma experiência muito parecida, Sim, mas eu não conhecia essa do projeto Coração Vivo. E confesso assim que passei meio recente por uma experiência em que alguém da família desconhecia os medicamentos que a minha mãe usava. sei. E na hora do aperto, foi um aperto. Eu sempre tive tudo registrado. Meu celular tem um caderno de notas completo. Então Uhum, a gente vê a postura do montessoriano e do não montessoriano, né? sim, Porque você se organiza. E eu acho essa vivência, essa experiência para a criança, para o adolescente, de uma grande importância, porque ele sim. leva isso para outras experiências da vida, né? É um Exato. autoconhecimento, é um conhecimento pessoal e uma participação na comunidade família que é imprescindível, né? Então, hoje, mais do que nunca, a tendência de cada um estar no seu nicho, dentro de um mesmo ambiente, né? E Exato. isso, além de tudo, integra, enfim, agrega, reúne, né, organiza. Eu acho que são vários aspectos aí que traz um ganho muito grande. Então, eu parabenizo essa iniciativa e todas as demais, né? Acho que merecem o nosso aplauso, tá? Muito Muito bom. obrigada.
Obrigada, Rita. Depois eu posso compartilhar com você, com vocês até, o documento que nós fizemos para que as crianças preenchessem, porque aí tem lá assim, tem, né, quatro, cinco espaços para que a criança coloque o nome, a idade, a, a condição física da pessoa, a doença que ela tem, os remédios que ela toma. Ficou muito legal a estrutura do documento que a gente fez. Ai, compartilha sim, Eliana. Vou, Acho que vai vou ser muito bom, né? Bacana, eu acho que sim. Legal. Obrigada. Bem, quem Bianca, mais? eu tenho Oi, uma bem. pergunta que eu estava Diga. esperando para não atropelar nenhuma outra. É, a Montessori fala bastante dessa entrada das crianças na comunidade de formas diferentes, em fases diferentes do desenvolvimento. Eu queria saber das mudanças das crianças depois de participar desses projetos. O que que acontece com elas, se acontece, o que que acontece em idades diferentes. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa parte. Uhum. Cláudia, gostaria de falar? Alguma professora que esteja presente? Convido para que elas participem, depois eu dou um fechamento também. A mudança a gente vê assim realmente nítido assim a evolução do começo do ano até o final do ano e essa conscientização não só no âmbito no aspecto ambiental. Oi, perdão? Acho que alguém falou? Não? Tanto Fala, no Cláudia. aspecto ambiental, né, de cuidar do meio ambiente, de querer na nascente do Rio Tietê, de querer plantar a mudinha, né, tanto como na parte social, de poder ajudar os asilos, as creches, sim, você vê como eles amadurecem e levam isso. A gente tem contato com as crianças do sexto, do sétimo, e eles falam que querem participar, que vão com os pais. Eu tenho alunos que voltam, ex-alunos, né, que voltam e falaram assim, tia, eu estou indo com a minha mãe, com a minha avó no asilo. Então, você vê que a gente realmente consegue plantar uma sementinha ali e que eles levam para casa. E do asilo é uma coisa assim tão. É, não dá nem para explicar como é a emoção deles, de crianças que começam a chorar de ver os idosos lá e falar assim, tia, mas por que eles estão aqui? É, sabe, não se conformar, porque eles pensam assim, nossa, poderia ser meus avós aqui, né? Então você vê o carinho, o tocar na pele deles e ficar e não querer ir embora e falar assim, tia, a gente vai voltar de novo? Mas infelizmente a gente não consegue ir com tanta frequência nos asilos, né? Mas assim, a gente fala, pode ir com os pais, né? Agenda um horário. Então, mas a gente vê que realmente a gente consegue plantar ali a sementinha no coração deles e que isso vai para a vida, né? Isso, Eu obrigada. acredito assim, sabe, Gabriel, que de todos que a gente passa pelas nossas mãos, a gente sabe que nem todos vão conseguir germinar, né? Mas quando você consegue ter a resposta de alguns que voltam para contar o trabalho, aí você vê que valeu a pena, né? Porque eu acho que todos nós aqui que trabalhamos em escola, a gente sabe que está plantando, né? E a gente tem essa resposta nesse trabalho quando eles nos devolvem isso, quando eles vão crescendo, né? Quando a gente tem de volta na visita na escola, quando você vê quando eles casam ou quando eles estão mais adultos, que vêm contar a experiência que eles vivenciaram conosco, né? Acho que na escola de todos aí vocês têm essa mesma vivência de sentir o quanto valeu a pena aquele esforço, principalmente aqueles que deram mais trabalho de convivência, né? De querer aprender. Aí você vê que valeu a pena ter dito tudo aquilo, de ter feito aquelas visitas, e eles continuam praticando. E você vê, por exemplo, na cantina, você vê uma criança que passa por um copinho de plástico e agora já não deixa mais ali, né, aquele copinho, já pega e vai levar no lixo correto. Então, acho que essa consciência é o que a gente quer como educador, fazer colocar na cabecinha deles e que eles levem isso para a vida para sempre, né? Em todo lugar que eles estiverem, não só na escola,
né? Porque a gente fala isso para eles, não só nesse ambiente, né? Onde você estiver, você vai no cinema, num clube, num show, né? Porque de vez em quando a gente vê aquele final de show, aquele lixo todo, né? Esses dias eu estava vendo, quando acabou o Oscar, foi feita uma reportagem com aquele lixo todo, aqueles atores, atrizes, aquele lixo todo no teatro maravilhoso lá. Então, você vê que não ficou, né? A gente precisa trabalhar com essas crianças para que eles levem isso para frente, né? Então, acho que é por aí que eu acho que a gente vai caminhando. E aí eu É, tenho uma outra contribuição sobre essa questão do lixo, que nós participamos de uma gincana aqui promovida pela TV Vanguarda, que é afiliada à Globo, né, Rede Globo, há um tempo, e aí a gente tinha as provas de gincana. E teve um lugar aqui em São José, porque assim, aí vai para Atibaia, vai para algumas cidades próximas. Teve uma prova aqui na nossa cidade, que foi no SESI, e os nossos alunos, eles ganharam pipoca, eles ganham coisa, leva lanche, come bolacha, não sei o que, não sei o que. Quando acabou a festa, todas as escolas das outras cidades que estavam aqui visitando foram embora, que a gente saiu, o moço falou assim, o que que vocês, os alunos, têm de diferente? Aí nós falamos assim, de diferente? Aí a gente falou, por quê? Ele falou, olha para trás. A arquibancada das outras escolas estava assim, uma bagunça, como a Patrícia falou aqui, de lixo. E o nosso vão ali, aquele pedaço que a gente ocupou, estava limpinho, porque nós levamos inclusive o nosso lixo conosco. A gente não deixou o lixo lá. Nós, onde a gente vai, a gente carrega o nosso saco, enche o saco, bota dentro do ônibus, entendeu? Carrega e leva. E é isso. E aí tá a diferença. Então a gente vê em pequenas ações essa questão de se colocar no lugar do outro, de aí tem um lá com o tênis desamarrado, aí o outro amigo passa e quer amarrar o tênis, o outro tá lá não conseguindo colocar o agasalho, aí vem um e ajuda a botar o agasalho. Então, assim, essa questão de solidariedade a gente percebe muito nos nossos alunos, graças a Deus. a Boa, gente vê Connie. bem presente, né, uma educação cósmica. Estou meio rouca, né, pessoal? Mas dá para me entender, né? E assim, o quanto isso contempla o aspecto filosófico mesmo de Montessori, né? Porque, além dessa consciência de ao tocares uma flor e estás machucando uma estrela, né? Essa preservação do meio ambiente cumpre o papel social de que ela tanto fala, especialmente no adolescente, né? Essa questão da interrelação, ela com o outro, ela com o ambiente, com o meio em que transita, e o quanto fortalece, né, o papel dele, pessoal e social, na sociedade mesmo, nessa comunidade global. Então, penso que quando se transforma em atitude, que dá a resposta que a Patrícia trouxe, Cláudia, enfim, e que a gente vivencia isso muito fortemente, né? Eu acho que todas as escolas aqui têm uma resposta muito parecida. Sim, Aonde nossos alunos estão, eles são sempre diferentes, né? O comportamento em relação ao ambiente é outro, é mais limpo, é mais respeitoso, é mais solidário, enfim, a gente vivencia muito isso, né? Então, eu acho que estamos de mãos dadas, né, por uma educação transformadora, é o que nós queremos, né? com certeza. E aí, assim, eu vejo que a própria educação ambiental, a consciência social, né, traz esse trabalho, além da educação cósmica, a vida prática, que a gente tanto usa nas nossas escolas, né, tanto trabalha com os nossos alunos, porque é o dia a dia de uma casa, é o dia a dia ali com o idoso, desse cuidado, né, por exemplo, como é essa pessoa que vive naquele asilo todos os dias? Ela vive nessa solidão? Isso uma criança perguntou. Falou assim, tia, mas deve ser muito triste morar lá, né? Mas por que você achou que deve ser triste? Porque a gente sempre devolve a pergunta, né?
Ah, porque hoje a gente estava lá, mas eles não recebem visita todo dia para alegrar eles, né? Eu falei assim, não, com certeza não. Até pela própria questão de saúde, né? A gente não pode ficar indo lá. Teve época, logo pós-pandemia, que os nossos alunos, a gente entregava as máscaras para eles usarem as máscaras, porque tinha que ter o cuidado com o idoso. Então, tudo isso a gente trabalha, esse cuidado. E aí eles vão tendo essa consciência também humanitária, né? Eu acho que é importante enxergar e esse ser humano que está ali na nossa frente, né? É isso. Mais alguma coisa? Será, Gabriel? Aqui no Eu- chat agora. Ah, Bebete. Deixa eu só falar uma coisinha aqui rápida. Assim, Oi. ouvindo, tudo bem? Sou eu. Ouvindo você, ouvindo a Patrícia, ouvindo a Rita, eu concordo com a Rita quando ela fala que a gente que trabalha em escola Montessori, que a gente vive Montessori, a gente respira Montessori, a gente estuda Montessori, a gente está o tempo inteiro envolvido e querendo realmente fazer a diferença. E quando a gente recebe ex-alunos, os filhos dos ex-alunos, o coração da gente fica assim, poxa, a gente está acho que no caminho certo, né? Até É, porque o dia a dia, ainda mais hoje, em 2026, acredito que a gente tenha também muitos desafios dentro da escola, principalmente nas questões dos aspectos legais, enfim. Fazer essa diferença e ver que existe um resultado e que a gente pode observar isso depois, eu acho que acalenta muito do trabalho que a gente realiza e que dá um gás para a gente continuar, né? Você falou da frase pensar globalmente, agir localmente. Eu ouvia muito de Márcia Righetti. Quando você falou, veio ela na cabeça. é, é isso mesmo. Então, é extremamente prazeroso dividir e ouvir vocês. Obrigada, tá, pelas colocações e ouvir vocês aqui. Era Obrigada, obrigada por estar aqui conosco também. E, na verdade, eu vejo assim, nós, escolas montessorianas, nós temos que agir como escolas irmãs, né? Um projeto de uma complementa o projeto de outra, e a gente vai seguindo aí na nossa caminhada montessoriana de ser, não é? Muito Bem bom. Muito interessante. obrigada. Bem interessante o que tu estás dizendo. Acho que algumas vezes talvez fosse possível fazerem um projeto entre escolas Montessori, um objetivo comum, uma campanha em comum. Acho que seria bem interessante, até porque vocês fazem tanto, então tem tanto para sugerir, para contaminar as outras escolas. Acho bem legal. Eu quero contagiar as outras escolas e quero ser contagiada. E outra coisa, que eu vi aqui, olha, a Paola colocou uma outra frase que lembra da nossa querida Márcia também, né? Que começa com que você tem que chegar aonde você quer, né? É isso. E outra, aquela tem muito a ver com as nossas professoras de sala de aula, com a própria questão ambiental da professora de educação ambiental, pensar fora da caixa, como ela mesma dizia, né? Vamos pensar, fazer uma coisa diferente, né? Eu tenho professoras aqui maravilhosas. Essas professoras do quinto ano, a Cláudia que está aqui, a Elisângela, elas são professoras fora da casinha, entendeu? Porque elas pensam fora da caixa mesmo. Então, é muito gostoso de ver o trabalho que elas desenvolvem com as crianças. Então, de parabéns. Também eu agradeço a presença delas. Elas me ajudaram a construir essa apresentação. Então, agradeço a elas a participação também. Estou vendo Teresa Resch aqui agora, lembrando, né, Teresa, na década de 90, nós fazíamos intercâmbio por cartas, né? Naquela época era correio ainda. Não É, havia WhatsApp, né, Teresa? Assim como fazíamos o Sigma com a escola da Teresa, a de Jequié de quem? Marinélia, Da da Marina. Marinélia? Não, não era Marinélia, não. Não era da. Ah, esqueci o nome Da, dela da, agora. da- É. Sim, é ela mesma. Então, Aham. nós já tínhamos esse intercâmbio com vários estados, trocando culturas. Eu lembro de mandar pinha, né, de pinhão, para esses estados Ai, diferentes que nunca tinham que não visto, conheciam. não conheciam. Mandei para Fátima, Nélia, para Nélia de Jequié. Isso, Nélia, Nélia, isso mesmo. Então, foi um período assim, a década de 90 foi
muito cheia para nós, escolas montessorianas, Muito rica. Acho que a gente pode voltar a fazer esses, muito ricas. E né, hoje tem intercâmbios aí. outros recursos muito rápidos, né? Sim, Mas ideias verdade, não faltam, né? verdade. Vocês trouxeram muitas aí, agora é compartilhar, né? Exato, exatamente. Bem, Gabriel que está comandando o chat, tem mais alguma coisa que ficou para trás? Vocês aí, Não. Estamos não? em dia com o chat. Que ótimo. E, de novo, Eliana, eu queria te agradecer. Assim, Bebete, se você quiser. Eu só agradecer, foi excelente, foi muito bom, uma partilha importante. Acho que muitas ideias foram trazidas e foram lançadas as sementes. Elas, se Deus quiser, vão germinar. Muito obrigada a Que Monteiro bom. Lobato, obrigada especialíssima a todos os professores e mais ainda a Eliana. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite por estarmos aqui hoje com vocês. Uma ótima noite, viu? Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.